Excelentíssimo senhor doutor Otávio Albuquerque, ao excelentíssimo senhor doutor advogado de defesa, o Ministério Público apresenta oralmente as suas alegações finais nesse momento. Excelência, se trata de uma denúncia que foi oferecida contra a LCJ. Narra a denúncia que no dia 16 de setembro de 2019, por volta das 13h30, a vítima teve suas medidas protetivas violadas por seu ex-companheiro ora acusado em ambiente doméstico familiar. Consta do caderno procedimental que a vítima VPTC compareceu à delegacia especializada para registrar que seu ex-companheiro ora acusado está descumprindo as medidas protetivas do processo 0008 188 61 814 04 5150, decretada pelo juiz da primeira vara de violência doméstica e familiar de Belém. No dia 1º de janeiro de 2020, por volta das 17h30, a vítima estava em um bloco de carnaval e o acusado, Luiz, chegou, passou várias vezes ao seu lado de propósito, embora esteja proibido de se aproximar da ofendida. A vítima foi a uma festa e o acusado, Luiz, foi também. Novamente, se aproximou dela, tendo a declarante trocado de lugar várias vezes, pois o acusado insistia em se aproximar. Depois de uma hora, foi embora. No dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 10 horas, estava indo para casa junto com seu filho de 3 anos, quando percebeu que estava sendo seguida novamente pelo acusado Luiz. A ofendida continuou em seu caminho e, em ato contínuo, ele foi atrás dela. A vítima chegou próximo à sua casa e o acusado Luiz foi embora, pois percebeu que a vítima tinha visto o acusado e poderia gravar com o celular. Foi oferecida à vítima a proteção do Estado em forma de casa de abrigo, contudo a mesma não aceitou e registrou representação criminal contra o imputado para a tomada das providências legais. A acusação, excelência, é do artigo 24A, ou seja, descumprimento de medida protetiva, tá? Com a questão da aplicação do artigo 61, inciso 2, a linha F de faca, que é crime praticado contra a vítima de violência doméstica. Penso que toda acusação culmina com a instrução processual, que a vítima prestou depoimento e confirmou os fatos, e a sua testemunha também confirmou os fatos. Tem também um pedido de valor mínimo de indenização, conforme o artigo 387. Nesse prosseguimento de audiência, foram ouvidas as testemunhas do acusado, que negaram os fatos e tentaram colocar uma outra versão de que o acusado não teria se aproximado da vítima. Veja, segundo o depoimento da vítima, ainda lembrado por esse representante do Ministério Público, ela confirmou 3 ou 4 vezes a persistência do acusado em se aproximar. E é lógico que, mesmo o acusado tenha negado e tendo dito que se trata de uma vingança, penso que a sua versão é por demais pueril. Por quê? Porque as provas dos autos mostram categoricamente que o acusado descumpriu medida protetiva. Para que nós possamos explicar melhor, gostaria de fazer uma breve exposição sobre a desobediência da medida protetiva prevista no artigo 24A da Lei 11.340. O artigo 24 diz: pune-se com detenção de 3 meses a 2 anos a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na mesma lei. Ora, se havia uma medida protetiva da qual o acusado tinha ciência, tomou ciência e mesmo assim descumpriu, não há dúvida nenhuma que ele praticou o crime de descumprimento. E não foi só uma vez. Nota-se que a objetividade jurídica é a proteção da administração pública, seu prestígio, sua autoridade. Na hora que um juiz da violência doméstica impõe uma medida e essa é descumprida, há um desprestígio à justiça.
O sujeito ativo é próprio, porque se exige uma qualificação especial. No caso aqui, é o agressor da violência doméstica, o acusado, aqui presente, que desobedeceu uma ordem legal materialmente e formalmente. A ordem pode até ser injusta, mas se ela é legal, materialmente e formalmente, e ele descumpriu ao crime de descumprimento de medida. O sujeito passivo é o Estado, na sua forma secundária, e, claro, a vítima, ela é o sujeito passivo primário. Elementos subjetivos do tipo é o verbo desobedecer. Ora, se o acusado tinha ciência de que não podia se aproximar, por que ele foi, então, na festa de carnaval e se aproximou? Por que ele perseguiu a vítima na sua residência, tendo esse fato sido presenciado pela mãe da vítima? Então, ele não atendeu à imposição legal. O crime de desobediência da medida protetiva pode ser praticado na forma omissiva e comissiva. Nesse caso, observa-se da situação dos autos que o acusado, comissivamente, através de ação, se aproximava da vítima apesar do impeditivo legal. A ordem legal é um mandamento, uma determinação. E o descumprimento desprestigia toda a justiça. Não é um pedido de solicitação, é uma imposição legal. O juiz de direito que deferiu a medida protetiva, ele tinha competência para proferir a ordem de restrição do contato do acusado com a vítima. E também é necessário que o destinatário tenha o dever jurídico de cumprir a ordem. Aí, no processo, não existe nenhum excludente de ilicitude ou antijuridicidade ou culpabilidade que retire dele o cumprimento dessa ordem. Apesar de sua versão pueril de que a vítima teria se aproximado com o objetivo de vingança, o que foi comprovado pelo depoimento da vítima e sua testemunha é que foi justamente o contrário. A consumação ocorreu, portanto, pela desobediência da medida protetiva, quando o acusado se aproximou da vítima na festa de carnaval, quando o acusado se aproximou da vítima no seu local de residência, e a tentativa, em regra, a tentativa é admitida apenas na conduta comissiva, mas não houve, no nosso entender, tentativa, consumação do crime. Nós tínhamos uma posição antiga que dizia que o crime de desobediência, antigamente, o crime de desobediência não existia da medida protetiva, então se incluía no crime de desobediência da ordem legal de funcionário público. Mas atualmente a doutrina sustenta que mesmo o funcionário público no exercício da função pratica o crime de desobediência da medida protetiva se ele não atender uma ordem judicial. Nós tivemos, inclusive, situações de um oficial de justiça que foi processado por descumprimento de medida protetiva, e isso não afasta do agressor a tipicidade. A pena abstratamente combinada, como se nota, ela se adequa à definição de infração penal de menor potencial ofensivo. Mas por que, Dr. Franklin, nós não poderíamos aplicar a lei do juizado? É porque a lei 11.340-06, ela impede expressamente a aplicação de medidas despenalizadoras em fatos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, não há que se falar aqui da transação penal, da suspensão do processo, ou mesmo da proposta do acordo de não persecução penal. Claro que a defesa pode e tem sustentado que as medidas despenalizadoras não se trata de uma medida despenalizadora, sob o argumento de que, na estrita definição do crime de descumprimento de medida, mas sim, ele é um crime, teria sido um crime contra a administração. Mas essa tese não prevalece porque, como eu disse, é um crime que foi previsto na Lei Maria da Penha, que proíbe expressamente as medidas. Veja
que até o cabimento da fiança depende da análise do cabimento da fiança, deixa clara a gravidade do legislador ao atribuir ao juiz a concessão da fiança nesses casos. No caso de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança. Então, veja que a tendência da doutrina e da jurisprudência é justamente punir com rigor o descumprimento da medida. Descumpre uma medida protetiva decretada no bojo de um procedimento civil, tanto quanto se descumpre uma medida resultante de um procedimento criminal. E vale ressaltar que pode ser até decretada a prisão preventiva, que, no caso, as medidas protetivas têm caráter progressivo, que podem fazê-las evoluir até a decretação de uma prisão preventiva. Por último, e não menos importante, Vossa Excelência, na sua explanação anterior, disse que a medida protetiva realmente ela deve ser levada aqui em consideração ao depoimento da vítima, que no âmbito de violência doméstica ele tem muita importância. Trata-se de uma lei, uma ação afirmativa em favor das vítimas que por anos sofreram violência sem terem uma resposta da autoridade. Apesar do fato de ter sido praticado em via pública, entendo que a versão da vítima foi provada na instrução processual. Razão pela qual o Ministério Público, mais uma vez, ratifica em todos os termos a denúncia para que o acusado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 24A e lhe seja aplicada a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F de faca, como também o artigo 387, inciso 4 do CPP, que impõe a estipulação de um dano moral à vítima. São os termos, Excelência.